por que você se... Qual que é a ideia, né, de usar um animal por exemplo, um empresário, empreendedor, uma empresária empreendedora que está nos acompanhando aqui, qual é, para ela se conectar, por exemplo, com uma arte sua, o que que ela ganha, vamos dizer assim, qual que é a simbólica do processo, quais seriam os benefícios, o que, que seria essa, por exemplo, a pessoa te encomendar um trabalho, assim, ó, vai lá, quero ser retratado aqui num quadro, como é que seria isso? Perfeito. Antes disso, eu quero contar a história de como começou Ótimo. a conexão com os animais e que eu fui o primeiro, eu fui o cobaia dessa conexão. Então, eu comecei a pintar os animais com essa frequência, com essa perspectiva, no começo da pandemia. Lá quando começou a pandemia, em 2020, eu estava completamente perdido, sem saber o que ia acontecer, sem rumo e sem estrutura profissional e financeira. Então eu comecei a buscar saídas de como eu poderia encontrar respostas. Em uma das minhas meditações, apareceu muito claramente a ideia de um leão. A imagem de um leão pintado. Não era um leão, era um leão pintado à mão. Então eu já comecei a associar coisas. Numa técnica japonesa. E esse leão ficou muito forte na minha cabeça e eu identifiquei a mensagem e a resposta. Na semana seguinte eu já comecei a pintar um leão. Então o que esse leão significou? Vá com força, vá com coragem, com determinação em busca de respostas, em busca de como sair dessa situação. Então eu comecei a pintar esse leão sem nenhuma perspectiva, apenas seguindo minha intuição. E esse leão foi transformador. Por quê? Porque em uma reunião que a gente estava tendo, um podcast que a gente estava tendo com um empresário que é um grande escritor italiano, eu tive a oportunidade de estar nesse podcast, uma moça australiana viu meu trabalho atrás de mim, um leão que eu tinha acabado de pintar, e se interessou em comprar. E eu estava assim, completamente perdido. Falei, cara, que legal. E pela primeira vez eu consegui vender um trabalho com o preço que eu sempre quis cobrar. Eu falei, não, vou seguir a minha intuição, é esse o preço mesmo. Tá? E aí eu vendi o trabalho sem fazer desconto, como era comum para poder viver de arte. Então isso mexeu muito comigo. Eu falei, cara, isso tem alguma coisa por trás desse animal de poder que nesse momento de pandemia está tocando as pessoas ao meu redor, me transformou. Então, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que essas figuras, principalmente naquele momento de dúvidas, de incertezas, elas trazem um poder interno, elas conseguem transformar o seu ambiente num lugar de conexão e coragem. Então, ele foi, para mim, uma transformação, espero que tenha sido também para a moça que comprou meu trabalho, da Austrália, e que seja para todos os líderes. Eu identifiquei que isso... que os animais e essa simbologia, e principalmente a intenção que eu coloquei nessa pintura, chegam nas pessoas e transformam de fato o ambiente. Então, agora respondendo a sua pergunta, você perguntou qual o benefício que um líder e um empresário pode ter com uma figura de um animal. Cada pessoa tem uma personalidade única, cada pessoa tem um arquétipo e diferentes formas de ver o mundo, de se expressar no mundo. E cada animal da natureza carrega muita semelhança com essas diferentes personalidades. Então existem pessoas como você que tem a liderança muito evidente, que tem essa coisa de cuidar dos funcionários, de cuidar da sua equipe, da sua gestão. Isso é um arquétipo do líder. Isso é muito evidente em você. E o leão, desde os tempos mais primordiais, sempre esteve com essa presença simbolizando os reis, os grandes líderes do passado se conectavam com essa simbologia. Então, quando eu aproximo uma personalidade, um arquétipo de uma pessoa com a personalidade, um arquétipo animal que se conecta com essa pessoa, ao ela se conectar com essa imagem e sabendo o significado que tem nessa imagem, todo dia ela consegue entender os seus valores de uma forma muito prática e muito emocional. Então, quando eu crio uma obra para o Márcio, eu vou colocar símbolos, cores que fazem parte da jornada do Márcio,
que fazem parte dos valores e de onde ele quer chegar. Toda hora que o Márcio olha para esse leão ou para essa águia, que traduz também o seu arquétipo, ele vai se conectar com a sua verdade, além de embelezar o ambiente, ele está transformando o seu lugar de trabalho, a sua sala num templo de conexão mesmo com o que ele está buscando. Então, mais do que uma imagem que você compra na internet, é uma imagem criada para você. É uma imagem que foi feita como se fosse uma medicina que te potencializa, te fortalece e envolve a sua parte fisiológica, química, mental e espiritual todo dia. É um abraço e um portal para você mesmo. É um espelho, né? Que legal, tem energia, né? Então, não é diferente de comprar uma arte já pronta na internet ali, que não vai ter aquele sentimento de quem está pintando, aquela energia, e de quem está recebendo também, porque a pessoa, quando faz esse pedido, né, ela faz essa aquisição, ela tem um propósito ali, né? Então aquele propósito vai alinhar com o seu propósito e vai ter essa expansão aí para que ela se reforce. Perfeito. Que legal, cara. Ó, para quem tá acompanhando a gente aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Olha que lindo. Que beleza, ó, para quem tá vendo a gente aqui, maravilhoso. Depois a gente vai ter os contatos aí para você conhecer todo o portfólio aí de trabalho que ele tem, mas é muito legal.